Carta de despedida de Dom Pedro I para seu filho. 12 de abril de 1831. Meu querido filho e meu imperador. Muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Eu mal a pude ler porque as lágrimas eram tantas que me impediam de ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua e para certificar-lhe de que enquanto vida eu tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria e amigos? Não pode haver sacrifício maior, mas levar a honra ilibada? Não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai. Ame a sua e a minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem da sua educação e conte que o mundo o há de admirar e que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue o que Deus permita e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de te ver. Dom Pedro I partiu com o coração apertado, levando consigo a amarga certeza de que deixava seu jovem herdeiro em um caminho incerto, sem poder ampará-lo ou orientá-lo como desejava. Ao escrever sua última carta, sentiu a dor de um pai que enxerga o próprio filho às garras implacáveis de um destino que ele não poderia mais controlar. Os rostos de seus conselheiros leais, aqueles que prometiam proteger o imperador, já não lhe traziam a tranquilidade de antes. Na quietude de sua partida, Pedro imaginava as sombras que rondavam a coroa que deixava para trás, temendo que seu menino, ainda tão frágil, fosse lançado em um redemoinho de interesses e traições. No âmago do teatro político, Pedro II, o menino ainda incapaz de compreender as ambições que o cercavam, tornava-se o centro de uma batalha entre forças que ansiavam pelo controle do poder. Ele era o imperador criança, cercado por famintas aves de rapina, prontas para arrancar pedaços da monarquia e direcioná-los a seu favor. Sob o manto desgastado da monarquia, o descontentamento crescia como uma tempestade silenciosa, pronta para romper. Por toda parte, a legitimidade dos regentes que governavam no lugar do imperador enquanto ele não tinha idade era posta em xeque. Suas decisões questionadas e vistas como distantes das necessidades urgentes do povo. O Brasil estava inquieto e dividido. De norte a sul, revoltas surgiam como chamas em um palheiro. A balaiada no Maranhão, a cabanagem no Pará e a Guerra dos Farrapos no sul. Cada um desses movimentos levava a bandeira de uma insatisfação profunda que ecoava o desejo por mudanças, questionando a frágil ordem imperial. A Constituição, no entanto, era clara. Pedro ainda era criança, só poderia assumir o trono com 18 anos de idade. Mas a situação era desesperadora. O país implorava por um líder forte que pudesse unificar o povo e acalmar as chamas que ameaçavam por todos os lados. E assim, a solução mais drástica foi traçada: o golpe da maioridade. O Brasil não podia mais esperar. O jovem Pedro II foi declarado maior de idade antes do tempo, com apenas 14 anos de idade, para que pudesse assumir o trono. Assim, iniciava-se a árdua jornada do último imperador do Brasil, lançado ainda tão jovem em um oceano de revoltas e desafios, onde cada decisão sua poderia determinar o destino de uma nação dividida. Com pressões e expectativas esmagadoras, caberia a ele, e apenas a ele, buscar uma unidade em meio ao caos. Sob olhares vigilantes de uma nação em expectativa, o jovem imperador dava seus primeiros passos.
Mas estaria ele preparado para enfrentar as forças que se erguiam à sua volta? Ou o destino do Brasil seria tragado por elas? Em um mundo que se agitava com ventos de mudanças, Dom Pedro II encarava um desafio imenso. A Revolução Industrial avançava rapidamente e as tecnologias antes inimagináveis surgiam nas potências europeias, transformando o comércio, a guerra e a influência política. Em meio a esse cenário global de modernização e repúblicas emergentes, o Brasil, uma monarquia solitária na América do Sul, tentava se destacar e afirmar-se como um ator relevante no teatro internacional. Como se posicionar então em um continente de repúblicas? Como garantir que o Império Brasileiro não fosse apenas uma sombra em meio aos novos ventos republicanos? Logo no início de seu reinado, o jovem imperador herdara as cicatrizes da Guerra da Cisplatina, um conflito amargo que havia retirado do Brasil o território da atual região do Uruguai. A perda deixava uma ferida aberta e um desejo de reafirmar a força imperial em um continente perturbado, onde cada país parecia uma peça instável em um tabuleiro político. Mas as ambições da coroa brasileira não encontrariam um caminho fácil. Em 1864, ao celebrar os seus 38 anos de idade, Pedro II liderava um Brasil que ainda buscava se afirmar em um teatro político cheio de disputas. No Oeste, porém, um novo jogador traçava planos audaciosos. Solano Lopes, o presidente e ditador do Paraguai, nutria o sonho de expandir as suas fronteiras e desafiar o poder brasileiro. Para Lopes, o Brasil era tanto um obstáculo quanto a chave para alcançar as suas ambições. Pedro II, até então focado em manter a estabilidade interna e navegar o complexo jogo diplomático do continente, agora se via diante de uma ameaça sem precedentes. Em breve, os ecos da guerra soariam à borda de seu império, e a segurança do Brasil estaria em jogo. Solano Lopes, o jovem ditador de uma pequena república enclausurada no coração da América Latina, observava o mapa de seu país como se encarasse as paredes de uma prisão. O Paraguai, sem saída para o mar, dependia inteiramente do acesso ao Rio da Prata para se conectar ao mundo. Mas o controle dessa rota estratégica estava nas mãos de Argentina e do Uruguai, países cujas relações com Lopes eram no mínimo tensas. O Paraguai queria caminho livre de impostos no Rio da Prata. Suas economias estavam sufocadas e o ditador paraguaio estava determinado a romper essas barreiras. Solano Lopes começa a desenhar um plano audacioso. Convencido de que a força seria o único caminho, Lopes reuniu um exército gigante e lançou uma ofensiva arriscada. 27 de dezembro de 1864. Tropas paraguaias invadem o Mato Grosso em uma campanha rápida e sangrenta. Tomaram a cidade de Corumbá, impondo um cerco brutal. A tempestade paraguaia avança e as tropas tomam de assalto as cidades de Albuquerque e de Coimbra, capturando vilarejos e vários postos de fronteira praticamente desguarnecidos de forças militares. Era o primeiro ato de um conflito que ameaçava se expandir por toda a região. A escalada de violência estava apenas começando e o Brasil, tomado de surpresa, enfrentava uma dura realidade: um exército estrangeiro dentro de suas próprias fronteiras. O Brasil aciona seus aliados na Bacia do Prata e une forças com a Argentina e Uruguai, que também estavam sendo ameaçados pela ambição de Lopes, e é formada a Tríplice Aliança, a união de 3 potências da América do Sul contra o Paraguai. A guerra, que se arrastou de 1864 a 1870, foi marcada por batalhas brutais e pelo sacrifício de milhares de vidas de ambos os lados. A violência do conflito atingiu seu ápice em combates como a Batalha do Tuiuti e o cerco da fortaleza de Humaitá, onde soldados enfrentaram condições extremas, marchando por terras devastadas e suportando doenças, fome e escassez. O Paraguai sofreu imensas perdas humanas e materiais.
O seu exército foi gradualmente enfraquecido pelas forças aliadas. Em 1870, após anos de luta e resistência desesperada, o Brasil e seus aliados finalmente emergiram vitoriosos. Solano Lopes foi morto em combate e o Paraguai estava em ruínas, tendo perdido grande parte de sua população e infraestrutura. Para o Brasil, a guerra trouxe um prestígio militar e consolidou sua posição na região, mas também deixou marcas profundas na sociedade. Essa vitória, no entanto, fortaleceu a posição dos militares dentro do Império. O exército brasileiro, que havia experimentado o combate em grande escala e adquirido novos conhecimentos estratégicos, emergiu como uma força renovada e influente. As experiências e a vitória no campo de batalha aumentaram esse sentimento de protagonismo dos militares, criando uma nova classe de líderes com ambições próprias que passariam a questionar o papel e a estabilidade da monarquia. Dali em diante, o Brasil mudaria para sempre. Os militares, agora confiantes e organizados, começavam a vislumbrar um futuro em que poderiam ter um papel mais ativo no destino da nação. Assim germinou uma tensão que transformaria o cenário político e abalaria os alicerces da monarquia de Dom Pedro II, a chamada questão militar. A princípio, Dom Pedro II tratou as demandas dos militares com desdém, pois via o exército apenas como uma ferramenta de controle, sem papel relevante na administração do país. Mas após a guerra, a instituição militar passou a se enxergar como guardiã dos interesses nacionais, pronta para proteger e, se necessário, questionar a monarquia. Essa divergência de visões levou a uma série de conflitos internos, onde os oficiais não exigiam só respeito, mas também maior participação política. Tudo começou quando o governo puniu alguns oficiais por expressarem suas opiniões políticas, o que até então era visto como uma afronta à autoridade do Estado. Entre esses casos, um evento específico acendeu o estopim de uma revolta militar, o episódio envolvendo o tenente-coronel Cunha Matos. Cunha Matos, ousado e crítico, não hesitou em confrontar um político civil em público, e por conta disso, foi severamente repreendido, punido e exposto a uma humilhação que repercutiu pelos quartéis. A punição do tenente-coronel gerou uma indignação entre os militares que viam aquela decisão como uma tentativa de silenciar e subjugar o exército, tratando-o como uma simples ferramenta no poder, e não como uma instituição com voz própria. A reação do exército foi imediata. Oficiais de todas as patentes se uniram em solidariedade a Cunha Matos, criando uma onda de descontentamento que se espalhou pelas guarnições do país. Esse ato de punição, que o governo acreditava ser uma demonstração de força, acabou tendo um efeito contrário. Transformou Cunha Matos em um símbolo de resistência e acendeu um espírito de rebeldia entre os oficiais, que passaram a questionar a monarquia com mais veemência. O exército, que até então mantinha-se subordinado, agora exigia respeito e reconhecimento, considerando-se não apenas como um defensor do território, mas um guardião dos chamados interesses nacionais. Essa tensão latente levou a embates públicos cada vez mais frequentes entre militares e políticos civis. Em mais um incidente emblemático, o coronel Sena Madureira foi punido após tecer críticas ao governo e novamente o exército se uniu em apoio ao seu oficial. Deodoro da Fonseca, figura central na Guerra do Paraguai e respeitado líder militar, tornava-se agora uma voz forte dentro do exército, contestando abertamente a viabilidade da monarquia. A questão militar deixou evidente que o Brasil vivia em um momento novo. A monarquia já não era inquestionável e os militares, antes uma força silenciosa, agora eram protagonistas de uma oposição que tomava as ruas e os quartéis.
Dom Pedro II, habituado a uma postura respeitosa e discreta dos militares, encontrava-se diante de uma instituição que não só o desafiava, mas também começava a vislumbrar um futuro onde a sua coroa não teria mais lugar. Em meio às tensões que já sacudiam o império de Dom Pedro II, uma nova crise começava a fermentar, ameaçando as bases da relação entre o Estado e a Igreja, a chamada questão religiosa. O problema girava em torno de um antigo sistema, o padroado, um privilégio herdado de Portugal que concedia ao imperador o poder de intervir diretamente nos assuntos da Igreja Católica no Brasil. Pelo princípio do beneplácito, o imperador tinha o direito de aprovar ou vetar todas as decisões e documentos da Igreja, desde a nomeação de bispos até decretos e encíclicas papais. Esse arranjo, porém, começava a mostrar rachaduras, especialmente quando os ventos da renovação espiritual traziam novas ordens e preceitos de Roma, desafiando a interferência do Estado imperial. O ponto de ruptura surge em 1872. O Papa Pio IX condenou oficialmente a maçonaria, declarando que os católicos não poderiam pertencer à sociedade secreta. No Brasil, a maçonaria tinha forte presença e grande influência, especialmente entre os políticos e figuras importantes do Império. Muitos desses, incluindo ministros, altos funcionários e até membros da própria igreja, eram maçons e acreditavam que a maçonaria e a monarquia poderiam sim coexistir. A crise eclodiu quando dois bispos, Dom Vital de Oliveira de Olinda e Dom Antônio de Macedo Costa, do Pará, decidiram colocar em prática o decreto papal e exigiram que todos os membros das irmandades e ordens católicas que fossem maçons deixassem a maçonaria. Os bispos seguiram com firmeza as ordens do Papa, mas esbarraram em uma resistência feroz. Muitos maçons influentes se recusaram a renunciar e o governo imperial, descontente com o avanço da autoridade papal, negou o beneplácito ao decreto. Dom Pedro II, embora católico, sentia-se desconfortável com o que percebia ser uma invasão da autoridade papal em assuntos que julgava pertencer ao Estado. Ao vetar a decisão dos bispos, o governo impôs sanções e determinou que Dom Vital e Dom Macedo, ao não respeitarem o padroado, estariam cometendo uma grave infração. Quando ambos os bispos insistiram em manter as excomunhões e recusaram ceder, o Império decidiu agir de maneira drástica, levando-os a julgamento e condenando-os à prisão. A punição dos bispos causou um choque nacional. A opinião pública se dividiu, com muitos católicos vendo na decisão do Império uma afronta ao poder espiritual da Igreja e ao próprio Papa. O conflito deixou cicatrizes profundas na imagem do imperador e da monarquia, que agora era vista como um obstáculo à fé e ao poder da Igreja. No final do século XIX, o Brasil fervilhava com ideais de mudança. Em todos os cantos, movimentos começavam a ganhar força e as vozes de insatisfação com a monarquia ecoavam mais alto do que nunca. Entre esses movimentos, os clubes republicanos emergiam, reunindo intelectuais, militares e civis que ansiavam por uma nova forma de governo. Acreditando que o Império havia se tornado uma instituição ultrapassada e incapaz de acompanhar os avanços do tempo. No entanto, uma questão ainda mais urgente tomava as ruas, e principalmente fazendas e grandes cidades: a abolição da escravidão. O movimento abolicionista, que nascia das lutas e resistências do próprio povo negro, mostrava-se incansável. Ao longo de séculos, homens e mulheres escravizados resistiram com bravura em quilombos, fugas, insurreições e revoltas, sustentando o sonho de liberdade geração após geração. Não era o Império que conduzia essa mudança,
Era o próprio movimento negro que, com persistência e coragem, desafiava um sistema brutal que, às vésperas do século XX, já não se sustentava mais. O Brasil, a última nação das Américas a manter a escravidão, tornava-se um país cada vez mais isolado, visto como um anacronismo em meio a um mundo que avançava. Nas cidades, os jornais abolicionistas, panfletos e discursos inflamados impulsionavam a causa. Figuras como Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra do Brasil, ou Luiz Gama, um ex-escravizado, tornavam-se vozes poderosas contra a escravidão, lutando com as armas da palavra e do direito, defendendo a liberdade dos negros presos e reivindicando justiça em tribunais. Abolicionistas como André Rebouças, José do Patrocínio e tantos outros mobilizavam a sociedade, enquanto clubes e associações negras promoviam uma campanha incansável contra o sistema. Mesmo nas plantações, a resistência negra se multiplicava. Escravizados sabotavam colheitas, fugas em massa aconteciam e recusavam-se a trabalhar, cada vez mais enfraquecendo o alicerce econômico do país, que era a escravidão. À medida que o movimento crescia, o governo imperial tentava controlar as rachaduras do sistema com medidas graduais. Primeiro veio a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proibindo o tráfico de escravizados no Oceano Atlântico. Em seguida, a Lei do Ventre Livre, em 1871, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, mas os filhos e não suas mães, o que tornava essa lei impraticável. E em 1885, a chamada Lei dos Sexagenários, libertando, em teoria, os escravizados acima de 60 anos de idade. O que dificilmente acontecia, porque, quando eles atingiam essa idade, ou eles já não tinham mais forças para viver uma nova vida, ou eles simplesmente decidiam continuar trabalhando nas fazendas e senzalas, porque essa era a realidade que eles conheciam. Essas leis surgiram por pressão da Inglaterra, que via na escravidão tardia um atraso para a industrialização e para o capitalismo. Para os ingleses, era mais lucrativo pagar um salário ínfimo para um trabalhador e torná-lo um consumidor do que mantê-lo nas correntes da escravidão. Como a economia brasileira era dependente desse nefasto sistema escravista, essas leis que não tinham impacto algum ficaram conhecidas como leis para inglês ver. Finalmente, em 13 de maio de 1888, governando durante a ausência de seu pai, a princesa Isabel assina a chamada Lei Áurea, extinguindo oficialmente a escravidão no Brasil. Há quem diga que o imperador era simpatizante da causa abolicionista e que era um monarca progressista, mas estava preso pelo pesado fardo de uma coroa. Há quem diga que a ausência do imperador foi uma manobra calculada para que o peso da decisão não caísse sobre ele, mas que fosse diluído na regência de sua filha, a princesa Isabel. Mas de uma coisa temos certeza: essa assinatura não foi uma dádiva do império. Foi a consagração de uma conquista pela qual o povo negro havia lutado e sangrado durante séculos. Nos quilombos, nas fugas, nas revoltas, nos movimentos urbanos, o movimento negro já havia quebrado o sistema escravista de dentro para fora, tornando a abolição inevitável. A euforia nas ruas foi intensa. Em todo o Brasil, negros e os brancos que apoiavam a causa celebravam a liberdade finalmente conquistada. Mas, com a abolição, uma nova luta surgia: a batalha pela cidadania e pelo direito de ocupar plenamente a sociedade brasileira. Sem terras, sem direitos garantidos e sem a devida reparação, o povo negro libertado encontraria uma nova realidade cheia de desafios, onde o racismo e a exclusão ainda eram forças opressoras.
A monarquia que tentara se apossar da vitória da abolição veria seu prestígio desmoronar enquanto a onda republicana crescia, impulsionada por um país que exigia mudanças. Os fazendeiros que antes eram o alicerce econômico que apoiava o império, agora sentiam-se traídos e a monarquia brasileira parecia estar com seus dias contados. Nos momentos derradeiros da monarquia, o Brasil era um país em ebulição, tomado por ideias revolucionárias que se infiltravam nas fileiras do exército, onde ganhavam força e propósito. Entre esses ideais, o chamado positivismo, uma filosofia que exaltava a ciência, o progresso e a ordem, florescia nas mentes dos jovens oficiais, inspirados pela promessa de um Brasil moderno e poderoso. Eles enxergavam na República não apenas uma alternativa ao trono, mas uma oportunidade de conduzir o país por um novo caminho, longe das chamadas tradições desgastadas da monarquia. Nas reuniões clandestinas e nos sussurros nos corredores dos quartéis, vislumbravam um país onde a ordem e o progresso se tornariam as bases de uma nova nação. Para esses militares, o império de Dom Pedro II, apesar do respeito pela figura do imperador, parecia um elo com o passado, um regime enfraquecido e incapaz de acompanhar o ritmo de um mundo moderno. Dom Pedro, um senhor no alto dos seus 63 anos de idade, era admirado, mas não esperava o impulso de renovação que os novos tempos exigiam. Em contraste, a República era vista como uma tábua de salvação para o Brasil. Uma chance de transformar o país em um lugar de ordem e progresso, onde eles próprios, os militares, pudessem assumir as rédeas e conduzir a nação com a mão firme que acreditavam ser necessária. Mas é claro que, sendo militares, o autoritarismo estaria implícito. Não haveria democracia. O poder ao povo era um risco que eles não queriam correr. Cada vez mais envolvidos na conspiração de um golpe, os oficiais de todas as patentes viam a República como um projeto ambicioso, uma oportunidade de redesenhar o país com base na ciência e na disciplina, ou, pelo menos, era isso o que eles diziam. Deodoro da Fonseca, figura central do exército e veterano da Guerra do Paraguai, se encontrava agora no centro de uma trama que vislumbrava o futuro. O momento decisivo era iminente e a tensão entre os quartéis e o trono aumentava a cada dia. Do lado dos monarquistas, a movimentação republicana não passava desapercebida. E com bastante melancolia, o baile na Ilha Fiscal marcou o último suspiro da monarquia no Brasil. Nos salões luxuosos daquela pequena ilha no coração da Baía da Guanabara, nobres e membros da elite imperial dançavam, riam e brindavam ao som de música, como se nada estivesse para mudar. Os salões eram iluminados por centenas de velas e decorados com o requinte de uma época que acreditavam ser eterna. Lá, sob o esplendor de lustres de cristal e no ecoar das valsas, o império ainda parecia intacto, envolto em uma aura de luxo e de tradição. Mas além das luzes e dos sorrisos, nas ruas do Rio de Janeiro e nas mentes desses jovens oficiais do exército, a ideia de uma república se fortalecia, como um ideal irrefreável. Nos quartéis, oficiais como Deodoro da Fonseca, influenciados por esse ideal positivista, já discutiam os detalhes do golpe que aconteceria em poucos dias. Para eles, a república era o futuro, e eles próprios assumiriam o papel de guiar o Brasil em uma nova era, onde eles seriam os protagonistas. Agora, trocavam-se reis por ditadores. E então, na madrugada de 15 de novembro de 1889, o plano tomou forma. Deodoro, ao lado de seus oficiais e de civis republicanos, deu o passo definitivo. Proclamou o fim da monarquia.
O imperador foi exilado. Ele, sua família e alguns apoiadores deixaram o Rio de Janeiro de forma discreta, ainda durante a madrugada. O império era passado. Os militares que agora guiavam os novos rumos de uma república sentiam-se os guardiões dessa nova era. A república era o símbolo de um Brasil que buscava avançar, e a monarquia, com a sua nostalgia e tradições, tornava-se uma lembrança distante, enquanto os oficiais sonhavam em conduzir essa nação. No amanhecer de 15 de novembro de 1889, enquanto o golpe ainda tomava forma no centro do Rio de Janeiro, o povo nas ruas observava tudo com um misto de espanto e incredulidade. A República era proclamada, mas não havia multidões aclamando o novo regime. Não houve gritos de celebração nem manifestações de apoio. A população desinformada e mantida à margem dos acontecimentos assistia bestializada a mais uma mudança imposta pelas elites e pelos militares. A promessa de uma república não veio com a participação popular. Ela foi antes uma troca de poder, conduzida por aqueles que sempre decidiram o rumo do país. Para a maioria dos brasileiros, a vida seguiu como antes. Homens e mulheres no campo, operários e trabalhadores, ex-escravizados que após a abolição continuavam excluídos, todos eles desamparados e sem terras. Os negros que haviam conquistado a liberdade com tanto sacrifício e luta não encontraram na República o espaço que lhes fora prometido. Em vez disso, a nova ordem os ignorava, como o Império o fizera antes, mantendo-os à margem da sociedade e deixando que enfrentassem sozinhos o peso do preconceito e da exclusão. A República, em suas primeiras décadas, não se mostrou o governo do povo. O país permaneceu sob o controle de uma elite restrita a uma cúpula militar, que ditava o ritmo da nação. As promessas de igualdade e participação populares pareciam distantes, quase inalcançáveis, enquanto o povo continuava silenciado, impedido de participar dos rumos de sua própria terra. Mas ao olhar para esses momentos, carregamos a esperança de que as sementes de mudança foram plantadas de fato, mesmo em meio a uma república que começou sem o povo. No silêncio das ruas e no olhar bestializado da população, permanecia viva uma força adormecida, que um dia se ergueria. Nas gerações que viriam, o povo brasileiro aprenderia a lutar por seu espaço e por sua voz, avançando em direção a uma democracia verdadeira. Que a história nos lembre de que a República, apesar de ter nascido sem a participação popular, trazia em seu ideal a promessa de um futuro diferente e que, quem sabe um dia, essa promessa será plena, onde todos os brasileiros de todas as cores, origens e condições consigam caminhar lado a lado em uma nação verdadeiramente livre e igual para todos. Salve galera, aqui quem fala é o Léo e estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso querido Farol da História. Episódio esse dedicado à proclamação da República, onde estudamos a questão militar, a questão religiosa e a abolição da escravidão como fatores preponderantes para a crise da monarquia e o futuro golpe que colocaria os militares no centro do poder. Pela primeira vez, os militares demonstrando esse gostinho de tomar o poder à força, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido desse episódio. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está na correria dos estudos, que precisa complementar as revisões sobre Proclamação da República. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais!